Olá, cancerianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para câncer geral e atemporal. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vamos lá. Vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit. As de ouros, 5 de copas e o 3 de espadas. 6 de espadas, rei de copas e a força. 5 de paus, 9 de paus e o rei de ouros. Vamos ver aqui uma mensagem principal. Rainha de espadas. Eu tava só prestando atenção na imagem. Olha, Câncer é o seguinte. A soma de todas as cartas é a carta da força. Portanto, resumindo, existe uma vitória. Existe uma vitória onde eu preciso controlar os meus instintos. Instintos, eles, né, de avançar demais em alguma coisa, no sentido de, talvez te pareça um pouco agressivo ou agressiva, ou também pode ser meu instinto do medo, tá? Quando a gente quer tomar uma atitude bastante assertiva, a gente tem que equilibrar as forças, ok? Para que você, nesse seu movimento, você seja uma pessoa precisa, ou seja, você vai e acerta exatamente aquilo que você quer. Pode ser até que esta situação aqui, ela exija um pouco isso, né? Que você tenha uma certa precisão naquilo que você está fazendo. A diagonal principal de vocês é ótima, porque tem o as de ouros, o rei de copas e o rei de ouros. Existe aqui um recomeço, vamos pensar aqui, sem contar como pessoas, né, um momento de muita maturidade, principalmente que o rei de copas está aqui no centro da questão, ao mesmo tempo de uma melhora material. Pode ser relacionamentos novos que você, né, no qual você consegue encontrar esta força, e você consegue aqui encontrar o seu centro, a sua estabilidade, tá? Então a gente tem essa situação. Só que o as de ouros é um potencial. O potencial é um presente que a vida está te dando de você construir o que você deseja, mas a gente tem aqui dois números 5 nessa leitura. O 5 de copas e o 5 de paus. O 5 de copas é a sensação que você tem hoje, tá? Que é uma sensação de que eu não gosto de usar esse termo porque é médico, né? Mas eu perdi um pouco o sentido das coisas, né? Eu tenho uma sensação de perda muito profunda dentro de mim. E por mais que a vida esteja me apresentando muitas possibilidades, eu tô com dificuldade de me conectar a elas, tá? Eu tô aqui tentando entender esse 3 de espadas, depois do 5 de copas, mas ele não é o causador do 5 de copas, né? Ele é meio a consequência do 5 de copas. Eu posso ter aqui algum tipo de desconexão com algo, porque eu não entendi ainda que toda escolha existe uma renúncia. Eu acho que essas cartas estão vibrando juntas, tá? Toda escolha exige uma renúncia. E eu tenho que ter consciência disso. Por quê? Porque é a partir daí que eu vou conseguir ter uma virada aqui na minha vida, ok? Que sim, apesar de ter um coração partido, porque o 5 de copas é a energia do coração partido. Tá? Não é a foto, eu tenho consciência, não, é a energia. Como eu me sinto com o coração partido? Eu me sinto com tristeza, profunda tristeza. E esse coração partido está vindo de certas escolhas que você fez. E aí você está tendo que aprender que toda escolha tinha uma renúncia. E em algum momento você não tinha percebido isso. Você não percebeu isso e agora aparentemente você está aprendendo sobre isso. O 6 de espadas fala aqui de uma vontade ou uma necessidade de mudança muito radical, tá? Só que você tem aqui um conflito hoje. Essa é a carta mais complicada porque ela está na diagonal oposta, tá? E na diagonal oposta, eu acho que as cartas são bem... Tirando o rei de copas, que é a carta central, que fala dessa maturidade,
E o rei de copas para mim é o ar da água, ou seja, eu tô... É interessante porque ele é o ar da água. E na sua mensagem saiu a rainha de espadas, que é a água do ar. Eu tô precisando equilibrar, né? Que é exatamente a ideia do 2 de espadas, que é a carta anterior do 3 de espadas. Razão e emoção. Tá? Eu não tô conseguindo acertar a medida desses elementos no momento que eu tô tomando decisões aqui na minha vida. E aí o que acontece? Você pode estar tentando aqui ter uma atitude, né, mais racional, só que não adianta só ter uma atitude racional, no sentido, não, isso aqui parece ser bom, tal, mas se você não escutar os seus desejos. Por isso que eu falei que o 5 de paus é mais complicado. É onde tudo está travado. Claro que aqui existe muita resistência externa. O 5 de paus é uma resistência externa. Sim, é concorrente, às vezes é boicote de pessoas, de situações. Não é uma situação muito confortável. Você tem todo um potencial, mas você não consegue desenvolver porque tem uma força contrária. Mas parte dessa força contrária, ela está aí porque você não consegue se conectar com aspectos das suas sombras, com aspectos dos seus desejos. Tem alguma coisa reprimida aí. Que a carta da força, o que ela faz? Não tenha medo, ponha para fora, mas a carta da força está aqui para ter esse controle. Tem gente que reprime o próprio poder porque tem medo de lidar com o próprio poder. Não é raro a gente ver isso, tá? Ou em algum momento você mostrou esse poder e você pode ter sido... Alguém falou que era... Ainda mais se você foi criança, né? Quando você foi criança, se isso aconteceu. Alguém falou que era feio, isso, aquilo, né? Às vezes você tava lá, todo feliz, né? Fazendo toda feliz, né? Vamos supor que criança ainda, às vezes você subiu num palquinho e começou a cantar, você tinha alguma habilidade. E aí alguém te repreendeu por algum motivo. Deve ter sido uma pessoa bem problemática, né? Por quê? Porque tem gente que se incomoda com o talento dos outros, certo? E às vezes se incomoda até com o talento infantil. E eu acho que você bloqueou aqui, tá? Acho que você bloqueou essa energia. O que você tem que fazer com o 9 de paus é retomar essa energia. É não desistir aqui de algum sonho. Alguma coisa veio acontecendo para, claro, com certeza uma resistência, tá? Na prática, tem uma resistência na prática, mas ela tá vindo principalmente porque você não está trazendo a sua força à tona. Você tem que trazer. E tem que tentar de novo. Às vezes também a gente tem que pensar, eu tenho possibilidades, mas não deve ser, porque tá tão difícil. É que a vida tá difícil. Por isso, quando a gente só cansa de ver esse pessoal vendendo fantasia e as pessoas caindo e perdendo dinheiro, não faça isso. Entendeu? O 5 de paus fala que tem sim, tem que superar, só que força você tem para superar isso. E tentar de novo e conseguir aqui prosperidade. Qual a mensagem que está aqui? Rainha de espadas, né? A rainha de espadas, ela caminha no inferno e ela caminha no céu. A questão é que ela sabe lidar com esses aspectos das sombras, mas ao mesmo tempo os aspectos divinos. E talvez você precise equilibrar isso. Você precisa se conectar lá com o seu lado B. E às vezes tem coisas lá no meu lado B que quando eu entro em contato com um dos meus aspectos, vem tudo junto, é a caixinha de Pandora, né? Vem tudo, sai tudo que eu também não queria, porque eu não tenho como escolher, a partir do momento que tá aberto aquilo ali, aquela energia, vem tudo. E aí eu tenho medo, o que eu faço? Então eu reprimo. Às vezes algum aspecto você está reprimindo, mas ele está dentro de um conjunto, inclusive, de forças que você tem. Isso é bem específico, tá? Mas isso não é incomum. Muitas vezes, até porque temos a carta da força, muitas vezes até a própria sexualidade, né? A pessoa reprime a própria sexualidade. Uma coisa, eu tenho consciência da minha sexualidade, não estou querendo vivê-la, ou eu estou canalizando ela como uma energia para outra coisa, numa energia criativa, ok. Mas outra coisa é você ter essa energia. E também uma energia criativa que eu não estou usando. Entendeu? Você quis fazer diferente, você tem ideias, alguém fala, pra que isso? Não sei quem, aquela gente que quer fazer igual, né? Igual ao século passado, né? Mas não quer ser igual ao século passado, arrancar dente sem anestesia, essas coisas, ninguém quer. Eu não sei o que as pessoas têm saudade do passado, mas a questão entendeu? Pode ser que você tá cheio de inovação aqui, né? Cheio de um processo, cheio de força criativa, e aí você reprime.
Só que você reprimiu junto com a força criativa um monte de outras forças, tá? Você tem que permitir que isso venha à tona. E você tem que se manter firme. Sim, tem resistência. Sempre vai ter resistência se você for uma pessoa de vanguarda. Certo? Sempre vai ter resistência para aquilo que é completamente incomum ou que é muito diferente do cotidiano. Então, você sempre vai encontrar as pessoas que aquela música do Chico Buarque é para eles. Todo dia ela faz tudo sempre igual. É para esse pessoal. Sempre a mesma coisa, né? Tá no automático. Se desligar, é exatamente o pessoal que vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? Porque a burrice artificial, que a gente acha que é muito inteligente hoje, na verdade ela só copia as coisas. Ela ainda não tem, você fala, ela tem consciência, ela ainda não tem. A única coisa que ela faz hoje em dia é pegar, roubar tudo que está na internet, parece que ela criou alguma coisa. Ela juntou, ela fez o que todos os alunos já sabiam fazer, quando tinha, inclusive, até na minha época, tinha Barça, já fazia. Pegava o negócio e compilava. Muitas vezes não sabia nem o que estava fazendo lá. O coitado do professor que ia ler a matéria, ia ler o trabalho e falar, mais uma cópia, né? Eu já tenho a enciclopédia em casa, não preciso ler. Igual o professor hoje, né? Ele deve saber, eu já tenho o Google, né? O pessoal dá Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o que acontece? Você está lidando com pessoas que não permitem que você seja a pessoa que você é, ok? Ou que você traga uma ideia nova. Tem alguém que está querendo colocar você dentro de um grupo, ou quer que você participe. Tem alguma coisa de molde aqui. E, de alguma forma, você foi aceitando. Só que isso foi fazendo com que você, dentro de você fosse morrendo, sabe? O 5 de copas é muito isso. E hoje, talvez você também, o 3 de espadas, se sinta atraído por si mesmo. Ou até pela vida, mas quem se traiu com o 5 de paus aqui, você meio que permitiu, porque também você não é de briga, né? Câncer não é exatamente alguém de briga. Não é alguém que fala, nossa, vou brigar. Porque isso é claro que todo mundo pode brigar, tá? Mas a gente tem signos que paga para brigar, né? Como Áries, por exemplo. Mas assim, não é muito estilo de Câncer, certo? Então, acho que você não quis brigar, não é? Ou às vezes também você não estava naquela fase de ter certeza que era isso que você queria. Também a gente passa por isso. Se for um relacionamento aqui, alguém está tentando te moldar. Sabe relacionamento pessoal? Então, você é um pouco diferente, porque a pessoa, então, está namorando você, ela projetou que você era uma pessoa X. E aí, tem gente que é tão maluca, né, que projeta você até com um tipo de roupa. E aí, é claro, né, mas essa pessoa precisa, sei lá, de um tratamento. Mas não é incomum a gente encontrar isso. Eu estou exagerando um pouco no exemplo, mas acho que você vai entender. Então a pessoa quer que você seja de um jeito, e às vezes você não é daquele jeito. Só que de alguma forma, você também não sabe bem o que você é. Então o que acontece? Nesse processo de você se descobrir e ter aqui alguém que teve uma projeção em cima de você, tem muita coisa que foi reprimida. E agora você tem que retomar isso, ok? E o 5 de paus pode ser retomar, inclusive, os seus próprios paradigmas. No 5 de paus, num processo interno, porque não existe, como eu já vi uma taróloga falando outro dia aí, que não existe a figura, vamos supor, do rei, da rainha, é de uma ignorância, né? Os reis, o tarô foi criado a partir de uma imagem social, né? Hierárquica, inclusive, de uma sociedade, que a gente tem muitas coisas semelhantes hoje, a gente vê isso, não é? E a gente tem um aspecto interno, sem dúvida. A gente tem tudo, né? Olha que maravilha que é o tarô, quanto símbolo. Tá? Então, dentro do aspecto interno, o 5 de paus, que eu falei, que pode ter aqui, claro, no fundo, na prática, você tá sentindo a resistência na prática, tá? Mas internamente, sou eu que sempre estive perdido ou perdida, e de alguma forma, posso ter na minha cabeça pensamentos que são contraditórios, e aí eu entro em conflito entre o meu desejo, não pensamentos, né? Eu tenho um pensamento, mas eu tenho um desejo que me levaria para um caminho diferente. E aí eu entro em conflito, o que eu faço? Na prática está mais fácil eu escutar a minha mente, porque lá eu tenho uma estrutura e eu tento reprimir o que eu sinto. Então, dentro de um aspecto seu, pode ser que você reprimiu alguma coisa, porque talvez você também quisesse, né? Num primeiro momento você viu um outro caminho e não escutou muito os seus chamados, até porque eles estavam baixinho, né? Tava falando muito baixinho. Agora eles estão gritando aqui. Então você precisa dar voz a esse aspecto dos seus desejos e falar assim, olha, tudo bem, vamos fazer uma reunião. Sombra,
que você quer. Faça um teatro disso, tá? Ou faça com que alguém seja a sombra, sei lá. Cada um arranja o seu jeito. Entende? Aí você vai conseguir, provavelmente, ter uma perspectiva do que você deseja. Eu acho que você tem que retomar alguma coisa que até já veio um pouco para a consciência, mas de alguma forma isso ficou para trás. Só que agora você tem que fazer uma mudança radical, porque você sente a sua vida estagnada. Não é? Você vê que tem um monte de possibilidade e parece que não está no mundo paralelo, porque eu não alcanço. Não está no mundo paralelo, está no seu mundo. É que você está desconectado desse mundo que você está vivendo. Entendeu? Por quê? Porque eu fui reprimindo algumas coisas, né? Não foi um processo que eu pensei ser assim. Eu fui seguindo um caminho, mas não escutei os meus desejos e eu tenho que retomar. Então, talvez tenha que dar lá no filme da sua vida, né? Volta lá um pouquinho, alguns capítulos. Aí depende de cada um. Tenta ver em que ponto que estava, né? Em que ponto você estava super animado, que você tinha sonhos e retome. Tá? Porque é esse caminho que vai te levar a uma maturidade emocional e, inclusive, a uma prosperidade material, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.